amor tudo sofre. Tudo sofre. Paulo, 1 Coríntios 13, 7. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda. Abraça no sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Essa página é de Chico Xavier, a psicografia. O autor espiritual, Emmanuel, está no livro Palavras de Vida Eterna. E com essa lição nós estamos abrindo a nossa reunião desta noite. Então, boa noite a todos aí que eu não cumprimentei ainda. Extensivo aí aos nossos irmãos que vão nos seguir pelas redes sociais. E chegou a segunda de novo. As semanas estão passando tão rapidamente, né, que parece que foi ontem que nós estávamos aqui estudando. Felizmente, nós temos esse encontro, que é um momento de estudos das questões espirituais, das questões do sentimento, que nos interessa muito o nosso avanço espiritual. Nós esperamos, contamos com a proteção do Cristo, dos amigos espirituais, para que a nossa reunião transcorra no clima de paz, de harmonia, de serenidade. Aos que estão nos visitando aí pela primeira vez, as nossas boas-vindas. E hoje nós temos conosco a Paula Prado, que vai falar sobre carência afetiva. Então, vamos prestar atenção, né? Certamente esse assunto vai ter muitos pontos que nos interessam de perto. Sempre a nossa casa estuda um assunto relacionado com a doutrina espírita, ou algum princípio da doutrina espírita, ou algum ponto do Evangelho de Jesus Cristo. São lições, portanto, que vêm de encontro às nossas necessidades. Nós desejamos a ela sucesso na apresentação, que ela seja inspirada pelo seu anjo guardião, pelo seu amigo espiritual, para que ela tenha a inspiração e possa colocar o assunto como ela preparou. De nossa parte, vamos estar atentos para guardarmos o máximo. E depois de guardar esses conhecimentos, a gente certamente vai poder fazer uso deles na nossa vida, melhorando a
qualidade da nossa vida. Qualidade espiritual, principalmente. Então vamos fazer a nossa prece de abertura, pedindo a Jesus Cristo, nosso Mestre, o amparo, a proteção para a nossa reunião, a que possamos viver estes minutos, quase hora, nesse clima de espiritualidade superior, que possamos desligar-nos das questões materiais e estabelecer essa sintonia com os amigos espirituais, que em nome do Cristo vem repartir as suas luzes, os dons da saúde, da esperança, do conhecimento. Mestre Senhor Jesus Cristo, em seu nome, gratos por esta oportunidade, iniciamos a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Agora então com vocês a Paula para a apresentação do estudo da noite. Boa noite. Boa noite. É uma alegria estar aqui. Peço as bênçãos do alto para que nós possamos ser, inspirados na nossa jornada, para que a gente possa contribuir com os nossos esforços para nos tornarmos pessoas cada vez melhores, mais felizes e cidadãos aí do Cristo. E ele falou do anjo da guarda, eu pensei, meu pai deve estar aqui essa noite, meu pai que faleceu em março, porque todas as noites ele lia esse livro, Palavras de Vida Eterna, e ele viveu até os 95 anos. E quando o Paulo começou a ler, eu falei, será que é o livro do meu pai? E eu já tinha, a hora que eu entrei, pensado nele. Falei, então ele deve estar aqui para nos proteger, para nos inspirar. Então ofereço também para ele os frutos de luzes que esse trabalho florescer, O tema, como o Paulinho falou, é carência afetiva e as nossas carências em geral, Deixa eu ver aqui como é que faz para... Achei. Eu vou começar falando da infância, porque durante esse trabalho, quando eu preparei, eu pensei muito na minha infância e espero que vocês também se lembrem das suas histórias, para que a gente possa conectar o conteúdo de hoje não com o nosso vizinho, não com a nossa filha, meu marido devia estar aqui. Não, mas com a nossa história. Cada um que vem aqui vem para ouvir porque precisa para si, não precisa para o outro. Então eu começo esse trabalho falando das necessidades de uma criança. Toda criança, ela necessita se sentir segura, que é o quê? Ela precisa de ter alimento, ela precisa ser trocada quando ela está suja, ela precisa ser acalentada, isso é segurança. Não sofrer nenhum tipo de violência, porque a criança que sofre algum tipo de violência, ela vai ter marcas no futuro. Ela precisa ser conectada e estimada. Como que uma criança se sente conectada? Quando o bebezinho nasce, ele não sabe a diferença dele e do mundo, ele acha que tudo é o mundo, E que o mundo todo é ele também. Como é que ele vai se constituindo a criança? Pelo olhar da mãe, do pai, dos avós. E eu fico imaginando, Teve um dia que eu estava viajando com meu marido e nós estávamos numa piscina e a mãe estava com o bebezinho no colo, dando mamadeira. Enquanto ela dava mamadeira, o celular estava na outra mão. E ela não estava olhando para o bebê, ela estava olhando para o celular. Aí eu fiquei pensando assim, gente, como é que essas crianças vão se constituir no futuro sem esse olhar? Porque é o nosso espelho. É através da conexão que a gente cria empatia. Que a gente vai lendo o semblante da outra pessoa, essa pessoa está nervosa, nossa, essa pessoa me deu um sorriso. A gente vai fazendo as leituras e vai aprendendo a se comportar pela conexão. E a gente vai se sentindo querido, Às vezes a gente chega num lugar, só com o olhar a gente fala, nossa, que alegria estar aqui. Isso é conexão. E a estima é aquela forma que a gente trata a criança em que ela se sente amada por quem ela é. E não sempre cobrada e criticada, mas assim, ela é importante aquela criança estar ali, não importa a personalidade daquele bebê, daquela criancinha. A criança também precisa se sentir competente. O que é competência? É capaz de fazer as coisas e de se realizar no mundo. Então ela devagarzinho, ela vai aprender a engatinhar, ela aprende a pedir água, depois ela aprende a pegar água. Então pais que são muito críticos vão impedindo a criança de se sentir competente.
ou pais que fazem tudo pelas crianças. Eu até conto que quando os meus filhos eram pequenos, eu às vezes, principalmente o meu primeiro, eu fazia tudo. Ele deixava cair a bola, eu ia lá e corria, meu pai falava assim pra mim: filha, deixa ele fazer as coisas, assim ele vai ficar cansado e ele vai dormir melhor à noite. Mas na verdade era uma sabedoria que ele tinha. Deixa ele fazer. Ele nem sabia que era isso. Mas aí com o tempo eu fui entendendo que ele precisava de se desenvolver. E as duas últimas características é que ela precisa ser livre para se expressar. Porque nós temos mania de falar para as nossas crianças assim: nossa, mas você está com raiva? Que coisa feia! Não tem jeito, porque quando a raiva vem, não vem. O bebezinho, ninguém ensina para o bebê ter raiva. Quando ele tem fome, ele chora de raiva, porque é um sentimento inato. Ou então, quando acontece alguma coisa com a criança, ela está triste, a gente fala para as crianças: não chora não. Como que se a criança não vai chorar? Como que ela não vai ficar triste? Então, a gente tem que dar liberdade para as crianças expressarem o que elas estão sentindo, mas a gente orientar as crianças sobre os seus sentimentos. Então, se está com raiva, a gente validar o que a criança está sentindo. Nossa, como foi ruim isso, hein, meu filho? Vamos ver o que a gente faz. E ensinar para a criança de que maneira que ela vai fazer para colocar a raiva dela para fora. Porque a gente só vai transformar os sentimentos que nós assumirmos. Até na leitura do Paulo, ele falou tanta violência, né? Muitas pessoas não aprenderam a lidar com seus sentimentos quando eram pequenos. E aí vão crescer adultos complicados, como eu vou falar daqui a pouquinho. E a criança precisa receber limites. Crianças que são criadas soltas demais, elas ficam meio em dúvida se aqueles pais estão se importando ou não. Eu conto uma história que aconteceu na frente da casa dos meus pais, né? Que tinha duas crianças. E uma delas a mãe chamava, 7 horas em ponto a mãe chamava: entra, tá na hora. E a criança falava: ei, mas você... minha mãe é uma marechal. Minha mãe é assim, ó, não passa um minuto. A amiguinha dela, a mãe nunca chamava para entrar. Dava 7, dava 8, dava 9, a amiguinha estava na rua. Aí um dia, a criança me contou, a criança que a mãe chamava, me contou assim: eu falei para ela assim: mas a minha mãe ela é uma marechal. Ela dá 7 horas, ela me chama. Aí a menina falou para ela assim: é porque a sua mãe se importa. Olha a mensagem que a outra menina estava recebendo. A minha mãe me deixa na rua porque ela não está nem aí para mim. E uma criança que sabe que nos pais ela tem um porto seguro, que ele vai falar não a hora que precisa, ela sente que existe uma segurança de que alguém vai segurá-la contra ela mesma. Que às vezes a gente tem que proteger a criança dela mesma, não é? E o adolescente mais ainda, né? Eu tive uma vez uma conversa com uma amiga, nós estávamos no café, aí a menina falava: mãe, você não me deixa fazer nada, você está com medo dos outros, que os outros vão me fazer o mal? Ela falou assim: não, filha, eu estou te protegendo é de você mesmo, não é dos outros. Eu sei que você sabe se defender dos outros, mas você não sabe se defender de você, das suas vontades, das suas paixões. Então eu achei muito incrível. A criança, então, ela precisa de receber esses limites. Agora vamos ver as consequências para a criança. Quando ela não é atendida nessas necessidades emocionais básicas dela, como é que ela fica? A criança que não se sente segura, a criança que às vezes ela sofre violência, a criança que não é cuidada, que não é nutrida quando ela precisa, quando ela necessita, ela vai se sentir uma criança abandonada e muito desconfiada, porque ela nunca sabe quando os pais dela vão atender. Ela nunca sabe quando a mãe vai chegar bem, quando a mãe vai chegar nervosa. Ela nunca sabe quando o pai vai brigar, quando vai bater. Ela vai se sentir sempre uma criança que ela, de certa maneira, ela não se sente respeitada. Ela vai se sentir abusada. Isso quando não ocorre um abuso real para com as crianças, que é uma das coisas mais violentas que uma criança pode passar, é o abuso dentro de casa. Né? Uma criança que não é conectada e estimada, é aquela criança que você fala assim: ah não, você precisa ser bonzinho igual ao seu irmão. Ué, quer dizer que você não foi igual ao meu irmão? Não vou ser amado? Ou então a gente fala assim: não, vai embora pra lá porque é conversa de adulto. De vez em quando a gente tem conversa de adulto, mas às vezes a gente fala isso pra criança o tempo todo. Não, aqui não é lugar pra você, vai brincar lá fora. Não, vai assistir televisão. A gente tá fazendo conexão com essa criança? Não tá. Essa criança vai se sentir privada emocionalmente. E eu estou falando aqui para vocês, 2 pontos que eu quero falar, é o seguinte: primeiro, eu não vou esgotar numa palestra
todas as necessidades de uma criança. Eu escolhi um viés e estou trazendo algumas possibilidades aqui para a gente pensar. E depois eu vou trazer isso que eu estou dando de exemplo para a nossa vida adulta. Mas eu já quero que vocês pensem se em algum momento vocês se sentiram desconectados, incompetentes, se vocês se sentiram privados de expressar, né? Porque a nossa ideia é trazer o estudo para nós. Né? Então, a criança que ela não é estimada, eu falo que tem uma coisa que eu detesto ouvir. É aquelas pessoas que falam assim, fica quietinho, porque quando você está caladinho, o papai gosta mais de você. Eu falo, pelo amor de Deus, você gosta da criança ou você gosta que ela fique calada? Essas crianças, elas são aquelas crianças que não tiram nota boa na escola e elas se sentem mal. Depois vai crescer aqueles adultos que trabalham 24 horas porque quer mostrar para os outros que merece ser amada. Porque não foram amadas por quem eram. Com os erros, com os problemas, com as dificuldades. Era amado só quando era igualzinho a mãe, o pai ou os avós queriam. Complicado isso, né, gente? Muitos de nós vivemos isso. Elas vão se sentir isolada, defeituosa, fracassada. Quando a gente não consegue amar as crianças como elas são, elas tendem a se sentir muito culpadas pelas coisas. Por exemplo, o pai vai embora, ela pensa o quê? Culpa minha que meu pai foi embora. Às vezes morre alguém, a criança fica com aquilo na cabeça. Porque ela não se sentia ali plena para ser ela. Sempre ali distanciada das pessoas, ela não era integrada emocionalmente, espiritualmente naquela família. Ou então ela se sente sempre defeituosa e fracassada. Não importa o quanto dinheiro ela ganha, quanto sucesso ela tenha, ela sempre vai se sentir mal. E vai chorar, como eu já vi muitas vezes, porque tirou 9,5, porque tem que tirar 10, porque se não for 10, eu sou um lixo. Né? A criança que ela não é incentivada a se sentir competente, a se arriscar, ela tende a se sentir dependente, vulnerável, pode desenvolver essas manias de doença, eu tenho medo de pegar isso, eu tenho medo de pegar aquilo. Ela pode ir para relacionamentos abusivos, tóxicos, violentos, porque como ela não se sente competente, ela precisa de quem? Dos outros para cuidar dela, certo? Ou tudo que ela faz está errado, então ela tem uma grande chance de se tornar um adulto dependente. Se ela não tem liberdade para se expressar, ela vai desenvolver 2 padrões. Ou ela vai ser sempre subjugada, ela vai sempre dizer sim para os outros. Às vezes a pessoa não consegue escolher uma roupa sem levar para alguém ver. Não consegue aceitar uma crítica, ou então ela vai ficar muito rígida. Ela vai achar que o que é certo e o que é errado, porque não tem meio caminho, ou você é bom ou você é péssimo, e ela vai se julgando e julgando o mundo nesse padrão, porque só tem 2 jeitos, ou tá certo ou tá errado. E por fim, na recepção de limites, a criança pode se tornar um adulto arrogante, achando que, nossa, mas meus pais me davam tudo. Quantas vezes as pessoas já disseram para mim, os meus pais nunca me negaram nada, e vão parar aonde? No atendimento fraterno, nas clínicas psicológicas, porque a nossa função de pais, avós, tios que cuidamos de dentro, não é dar o que a gente não teve, é ensinar o que as pessoas não nos ensinaram. Essa que é a nossa função. E a gente confunde, aí a criança chega na escola achando que em casa é ela que manda. Quantas vezes eu já vi, estando em lugar, o pai está sentado no lugar, a criança chegar e falar, levanta que eu quero sentar no seu lugar. O pai levanta e a criança senta. Eu falo, meu Deus. Vai chegar na escola, vai falar para o amiguinho, levanta que eu vou sentar, o que o amiguinho vai fazer? Vai falar para ele, quem você acha que você é? A vida vai mostrar para essa criança, mas ela vai ter que lidar com essa arrogância dela, essa grandiosidade. Então, muitas vezes, o mal que a gente está pensando, que existe em nós hoje, é fruto, uma parte da nossa infância. E nós, agora olhando para isso, nós podemos cuidar melhor das nossas crianças. Vou falar agora de como é que o adulto tenta compensar. Por exemplo, quando ele não se sentiu seguro, por exemplo, ou quando ele não se sentiu validado nas suas emoções, ou ele não recebeu limite, olha as coisas que a gente faz como adulto. Às vezes a gente é exigente demais, a gente não se contenta com nada. E alguém pode ter te falado assim, nossa, mas nada te satisfaz? Onde é que está a carência? Nada satisfazia os pais atrás. Eu nunca satisfazia ninguém. Eu posso me tornar uma criança exigente, ou porque eu sou arrogante, ou porque eu não tive o amor que eu preciso, aí eu fico tentando compensar e nada me satisfaz.
Ou vocês já podem ter dito para alguém, nossa, mas eu faço tudo por essa pessoa. E ela sempre fala, ah, mas você não faz nada, você não faz nada mais do que a sua obrigação. Quer dizer, a pessoa muito exigente não sabe agradecer. A gente pode tentar controlar o parceiro, controlar o pai, controlar os filhos, né? Tudo bem, né? A pessoa chegar e falar assim, ah, eu pus um negócio lá no telefone do meu filho para ver onde é que ele tá, onde é que ele não tá. Eu falo, ah, quantos anos seu filho tem? 30. Eu falo, mas gente, ele tem algum problema? Não, mas é que eu fico preocupada. Gente, isso é controle. A gente tem que acreditar e a gente tem que ensinar os nossos filhos a se defenderem. A gente não tem que defender eles de tudo. Eles têm que aprender a dizer não para algum lugar, tem que dizer não para alguma companhia, tem que dizer sim porque é bom. Agora, se a gente ficar controlando, o que vai ser quando eles não estiverem no nosso controle? Quando você viajar ou se hospitalizar? E aí essa criança? Quanto mais a gente acredita, mais ela aprende. Porque ela pode errar, ela pode acertar. Agora, o controle, o que é? A gente quer ter garantia que vai dar tudo certo. Danado é de homem fazer isso com a esposa e a esposa fazer isso com o marido. É danado. Fico ligando o tempo todo onde que você está, que hora que você vai chegar, atrasa 10 minutos. O que é essa tentativa? Não. Se eu estiver controlando, vai dar tudo bem, não vai dar nada errado no meu casamento. Gente, olha que ilusão, olha como que a gente é confuso. Pelo contrário, quanto mais a gente aperta o parceiro, mais ele quer, ó. A pessoa tem que ficar com a gente porque ela escolheu a gente. E não porque a gente está controlando essa pessoa. E quanto mais a gente controla, você liga uma vez às 10 da manhã, e você liga uma vez meio-dia, você liga uma vez... Quanto mais você liga, você fica mais segura ou você fica mais inseguro? Vocês podem ver quem é controlador. Quanto mais controle, mais o controle te controla. Então a gente tem que abrir mão dos nossos controles, né? Ou a pessoa se vitimiza, ela fica pedindo atenção, reclamando toda hora de uma coisa, ah, porque ninguém me vê, eu tô com dor disso, eu tô com dor naquilo, tentando o quê? Tentando suprir a carência que ela teve lá atrás. Com atenção, 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 vai suprir? As nossas carências, gente, é como esse balde aqui, ó, todinho furado. E a gente vai pondo água, pondo amor, pondo atenção, achando que uma hora vai consertar. Não vai, porque o balde está furado. E ninguém vai consertar o que está dentro da gente. As nossas emoções, elas só são acertadas, elas só são curadas de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então a pessoa, por exemplo, ela não reconhece outra função aqui, para a gente tentar compensar, ela não reconhece nada porque ela não se acha merecedora. Às vezes pais muito críticos, ela fica se sentindo assim, alguém fala um elogio, nossa, como é que você está bem hoje? Ah, não, são seus olhos. Tá até bom assim, né? Agora imagina, chega alguém e te dá uma flor, você fala, ah, você está querendo alguma coisa. O que é isso, né? Pessoa que não acha que é merecedora. Ah, fez um elogio, às vezes até o filho vem dar um abraço, e às vezes a gente brincando, mas quem sabe isso não está no nosso interior. Ah, vem me dar um abraço, o que você está querendo? Será que não é um pouco de não reconhecimento, de que a gente não é mais aquela criança, que a gente está numa outra situação? E a desconfiança? Desconfia o tempo todo, desconfia de tudo, desconfia da própria alegria. Aí uns comentários assim, né? Nossa, mas hoje o dia está tão bom, tem certeza que vai acontecer alguma coisa. Porque a pessoa não confia nem na alegria. Ela está sempre esperando uma tragédia. A gente fala que a pessoa catastrofiza, né? Tentando o quê? Nessa desconfiança, ela viveu a desconfiança lá e ela trazendo a desconfiança para cá. Às vezes ela compensa com qualquer tipo de vício, compensa com qualquer excesso de que a gente pensar. Eu conto uma história de uma pessoa que eu atendi, ela perdeu a visão completamente, mas ela trabalhava antes de perder a visão e tudo. Aí a gente foi conversando, e aí, como é que você tá? Ela estava um pouco obesa. Aí ela falou, não, me adaptei muito bem. Eu falei, você parou de trabalhar? Parei, eu só fico em casa. Eu falei, o que será isso? Só fica em casa? Você não sente falta das pessoas? Não, não sinto. Aí a gente foi conversando mais um pouquinho, eu falei, não, mas então tá tudo bem com você? Ela falou, eu tô com um probleminha. Eu não lembro se ela falou que ela tomava uma garrafa de coca por dia, se era uma garrafa de 2 litros, se era uma garrafa de 1 litro. Eu falei, nossa, mas é muita coca. O que está acontecendo? Ah, não sei, me dá vontade de ir lá na geladeira e tomo coca, me dá vontade de ir lá na geladeira e tomo. Aí eu fui perguntando, mas não é falta do seu trabalho?
não é mais segurança do dinheiro? Aí ela foi pensando, ela falou assim, não, mas eu sinto uma falta, eu sinto um vazio. Aí até que ela falou, eu sinto um vazio de gente. Quer dizer, a pessoa nem olha para si mesma. Aí começa a cometer excessos. E a gente vê muitos excessos hoje. Excesso de internet, excesso de pornografia, excesso de jogos online, presencial. Quantas pessoas com vícios tão diferentes? Bebida, drogas, né? Fanatismo político, tudo isso a gente está tentando preencher uma coisa que quanto mais você põe, mais falta. Pode ver como é que são os vícios. Quanto mais você usa aquilo, seja qualquer tipo de vício, mais você tem que fazer aquilo até você se arrebentar, porque nunca vai ser suficiente para te curar. Algumas pessoas são perfeccionistas, querem fazer tudo certinho para quê? Talvez para receber o amor que não teve. Não, eu não posso errar. Eu não posso errar. E quando erra, se martiriza. Pode ser esse fruto. Pode ser a pessoa que é perfeccionista com os outros, por quê? Porque acha que não podem mais errar com ela, já erraram tanto comigo. Ou então hipercompensando, que é uma outra coisa que eu também já experimentei com pessoas da minha família. A pessoa não aceita ajuda. Ela passou tanta carência e tanta violência quando era pequena, que hoje, às vezes, a pessoa está caindo, você fala, você quer ajuda? Eu falo, deixa que eu me viro. A ponto de passar a mão na rua, pessoas virem para ajudar, eu levanto sozinho. Olha que tristeza. Quem não sabe receber ajuda, quem não sabe pedir ajuda. Pessoas carentes podem se tornar dependentes. Eu vou falar rapidamente porque eu acho um tópico importante. Existem, principalmente mulheres, que se submetem a situações violentas por conta da sua dependência. Existe um tipo de dependência que você vai falando com as suas amigas, você vai resolvendo. Existe um tipo de dependência que com as amigas não resolve. Aí você vem para o centro, você vai no atendimento fraterno. Às vezes, não resolve. Aí vai para a terapia. Às vezes resolve, às vezes não resolve. Às vezes, gente, é tão séria a questão da dependência que a pessoa precisa de ir para um psiquiatra, ela precisa tomar um medicamento, e tem gente que chega até nas vias de uma internação. Nós somos espíritas, nós não podemos ser ignorantes de achar que passe e vai resolver tudo, porque não vai. A pessoa tem descompensação cerebral, descompensação química no corpo, ela precisa do medicamento. E ela vai tomar o medicamento, vai fazendo a terapia, vai no atendimento fraterno, vem para tomar o passe, ela vai se reerguer como um conjunto. Então, existem níveis de doença e nós temos que respeitar os níveis, né? A maioria das coisas a gente vai resolver aqui, mas as coisas graves, nós temos que ser muito responsáveis, tá? Peraí. E por que tudo isso? A gente vem numa família que às vezes nos deixa mais carentes, a gente é judiado às vezes na família, às vezes a gente é aquele que judia, a gente é aqueles pais imperfeitos. Eu fiquei pensando, gente, o Espiritismo é tão maravilhoso, ele traz para nós, olha a classificação dos mundos, não é? Tem os mundos primitivos, que era lá os tempos das cavernas, até antes. Depois o mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos. Nós paramos aqui. Olha quantos mundos tem depois. Os regeneradores, os felizes, os divinos. Nós não estamos nem na metade do caminho. Então, quem vem para o mundo de provas e expiações? Espíritos imperfeitos. Então, nós carregamos tendências das nossas vidas passadas e, às vezes, erramos a educação dos nossos filhos porque a gente não conhece, porque a gente tem essas tendências. E, às vezes, a gente também dá um bom carinho para os nossos filhos e, às vezes, eles não conseguem receber o nosso amor, a nossa educação, porque eles também são herdeiros deles mesmos, assim como nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, além da criação que a gente teve na nossa infância, nós não podemos esquecer que tem as tendências das nossas vidas passadas, né? Precisamos sempre ter isso. Então, espíritos imperfeitos são pais imperfeitos, que às vezes não conseguem educar, às vezes só sofreram tanto com seus pais. Eu me lembro de um caso que foi tão triste, o pai me conta, né? O pai me conta que quando ele era jovem, o pai dele se casou com uma mulher e a mulher, a primeira coisa que ela fez foi trocar a fechadura de casa. E os filhos não podiam mais entrar porque ela queria dizer que era ela que mandava. E tá tudo bem, foi aquela mágoa, aquele choque, porque ninguém avisou nada, eles chegaram para entrar e a fechadura estava. E não é que agora ele com as filhas adolescentes, ele tem um problema sério com a nova namorada. O que é a primeira coisa que ele faz? Não foi a primeira coisa não, vamos dizer que foi a terceira ou quarta.
foi lá e trocou a fechadura, exatamente como o pai fez com ele, fez com as filhas. É triste, né, gente? A gente ficar repetindo aquilo que doeu tanto na gente. Mas se nós não olharmos para as nossas vidas, as nossas heranças, o que a gente aprendeu, como é que nós vamos mudar? Então, a gente, você e eu, não somos responsáveis pela programação que a gente teve na nossa infância. Às vezes fomos programados para violência, para culpa, para tristeza, mas a gente é 100% responsável por mudar a nossa programação de adultos. É por isso que a gente está vindo no centro, para a gente olhar para a nossa história e mudar agora, porque o daqui para trás nós já entendemos, e não adianta ficar culpando o pai e mãe, não. Eles fizeram o que deu, agora é a nossa hora, é a hora do daqui para frente. Então eu fiquei pensando assim, ó, como então o adulto saudável deve buscar? Nas minhas questões, né? Eu fico pensando, a gente quer se sentir seguro, a gente quer se sentir conectado, competente, estimado, a gente quer poder se expressar com liberdade, a gente quer saber os nossos limites, aceitar as nossas imperfeições. Como é que nós vamos fazer para começar a nos curar? Então, o primeiro passo, gente, ele passa pela reflexão, que é o quê? É comigo. Primeiro eu tenho que olhar para mim, olhar para a minha história, ver aqueles sentimentos que estão ali. Nossa, mas eu estou sentindo isso. Por que eu estou sentindo isso? De que maneira que é? Ouvir o feedback das pessoas que estão comigo. Às vezes as pessoas falam para nós, nossa, mas você é uma pessoa desconfiada, hein? Nossa, mas você pensa que você manda em todo mundo? Se você ouvir isso de uma pessoa, pode ser que a pessoa está implicando com você. Se duas pessoas estão te falando, cara, mas você é muito briguento, mas não, você é muito tal coisa. 2, 3 pessoas te falaram, gente, é hora de ficar atento, porque a nossa atitude está fazendo o quê? Está reverberando em volta, não está? Está atingindo aqueles que estão conosco. Então, não somos espelhos? Se a gente morasse numa ilha sozinho, não teríamos espelho, mas a gente está um com o outro para quê? Para aprender, para ensinar, para trocar, para ofertar, para receber, não é isso? Mas a gente tem que fazer esse movimento primeiro com a gente. Como é que eu estou sentindo isso aqui dentro de mim? O que está difícil na minha vida? O que toda vez que eu passo me dói? A gente tem que começar a pensar. Aí depois, gente, a gente começa a fazer esse movimento com Deus, com a espiritualidade, com o nosso anjo da guarda. Mas para fazer o movimento com Deus, a gente tem que ser íntimo, não tem? A gente tem que ter amizade com o nosso anjo da guarda. Se a gente não faz prece, se a gente não faz o culto do lar, se a gente não vem no centro com disciplina, nós estamos ali familiarizados com o nosso anjo da guarda, ou o anjo da guarda é bombeiro? Só vem para apagar os incêndios, ai pelo amor de Deus, tô desesperada, tô doente, é meu filho, é meu pai. Como é que é? Gente, intimidade, amizade, é aquele negócio. Com seu amigo, você não vai lá e liga pro amigo e fala, eu tô passando um problema tão sério, mas quando acontece uma coisa boa, você liga pro amigo, oi amigo, tô tão feliz, vamos tomar um café? Não é assim? É assim com o nosso anjo da guarda. Ficar clamando por Jesus só na hora do aperto, não vai dar certo. Então, para a gente se curar, nós precisamos fazer reflexão com a gente. Depois, a gente se abrir para a espiritualidade, para a gente ser inspirado. Para que eles nos ajudem também. Às vezes a gente não está enxergando, mas de repente vem uma ideia, você fala, nossa, entendi. Eu mesma já fui em várias palestras. De repente, eu estou numa palestra e eu falo, nossa, sabe que uma coisa que eu nunca tinha entendido, hoje eu entendi? Porque você vai se aproximando do conteúdo do Cristo. Depois você faz o movimento com você e com Deus, aí você vai para o mundo. Aí sim você está pronto para fazer as coisas. Porque não adianta, às vezes a gente fica tentando fazer as coisas para o outro sem ter entendido os seus próprios motivos. Aí a gente vem, igual outro dia eu estava lá no centro, chegou uma pessoa, eu vim aqui buscar esse centro, porque lá no centro que eu estava, é muita gente fofoqueira, porque ninguém me entende. Eu falei, filha, aqui também as pessoas são tão complicadas, porque as pessoas são complicadas em todo lugar. Não adianta você ficar trocando de parceiro se o problema estiver dentro de você. Não adianta você ficar brigando com o seu filho se a questão é sua, ou querendo controlar o seu pai, ou o seu vizinho, ou no seu ambiente de trabalho. Muitas vezes eu falo que nós temos botõezinhos. Quando a pessoa fala determinada coisa, você reage na hora. Pode saber que ali está uma ferida. E a gente também. Às vezes você fala uma coisa para alguém, coisa mais sem intenção. Você fala, nossa, mas você também é vaidoso, hein? Tá numa brincadeira. De repente, a pessoa vira do avesso, porque você apertou no botãozinho da dor dela.
Todos nós temos os nossos botõezinhos de dor e os outros também têm. E quando a gente aperta, você fala, nossa, mas era uma coisa tão simples. Simples para a nossa história. Para a história dele, aquilo é uma coisa dolorosa. Né? Então, a gente, ou então vem no centro, uma coisa que eu acho bem interessante, a pessoa vem no centro e fala, nossa, mas eu estou fazendo tudo aqui, faço tudo direitinho e ainda não melhorei. Não, mas você não está fazendo para você melhorar. Você está fazendo por amor. Nós vamos aprender na lição que foi lida no começo, nós vamos começar a fazer por amor, não por troca. Esse movimento, ele é difícil, né, gente? Peraí, eu vou passar para uma outra coisa que eu estava pensando depois em Jesus. Quando a gente começa a pensar em se sentir seguro, eu quero falar para vocês. Quando é que nós vamos nos sentir seguros aqui nessa terra? Nós vamos nos sentir seguros algum dia? Falar, não, eu posso fazer o que eu quiser hoje, que eu vou me sentir segura? Não vai. A vida não tem risco? Não existe perigo em todos os lugares? Então, quem vai te dar segurança não é a polícia lá fora. Não é um mundo pacificado. A gente vai ter a nossa segurança de se sentir capaz de lidar com os problemas. Porque a vida é uma impermanência, ela é uma mudança, ela é uma surpresa, não é? Num dia está tudo bem, acontece uma coisa que te surpreende, no outro dia acontece uma coisa complicada. Mas se você está sempre querendo organizar as coisas para dar tudo certo, assista um filme Divertidamente 2 que vocês vão ver. A pessoa fica naquela luta para dar tudo certo, não tem jeito, tem coisa que vai dar errado. Então, como é que a gente se sente seguro? Primeiro, com a gente. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu vou dar meu jeito. Amanhã, eu vou resolver isso amanhã. Ah, meu chefe me ligou, quer falar comigo amanhã. E aí, vou dormir? Dorme, filho, hoje você não vai fazer nada, é só amanhã. Ai, amanhã eu tenho que ir no médico, vou pegar um exame. Faz a entrega para Deus e lida com esse problema amanhã. A segurança, quem vai dar é saber que somos capazes de lidar com os problemas, porque nos sentimos já confiantes na nossa infância, e saber que nós não estamos sós, que Deus está conosco, nos protegendo, que tudo tem um propósito. Aí isso é segurança. Não é que vai sair do seu jeito, mas é que vai sair do jeito que Deus programou para a gente. Tudo que nós semeamos e nós vamos colher, Deus vai estar conosco. Jesus, os bons espíritos. Então, como é que Jesus falou para nós? Sobre segurança. Você quer sentir seguro? Você é uma pessoa insegura, com medo? Começa a ler essa frase. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aí você vai se sentir seguro. Por quê? O que eu tenho que lidar hoje? Eu vou lidar com as coisas de hoje. E as de amanhã? Amanhã você vai lidar. Porque Jesus ficou muito presente. Ele não ficou se preocupando com amanhã. Ele estava vivendo ali com cada pessoa, cada experiência, cada olhar que ele trocou. Não foi? Ele olhava para as pessoas e ele lia a alma. Você acha que ele ia ler a alma de alguém se ele estivesse preocupado com um monte de coisa? Não. Ele ficava presente. E ele falava, você é crucificado? Amanhã eu vejo isso. Hoje eu tenho que cuidar do dia de hoje. Ensinou para nós. Como é que a gente vai se sentir conectado? Muitas pessoas se sentem mal, se sentem desvalorizadas, sentem que não pertencem a lugar nenhum. Você já conhece, talvez vocês sejam ou conheçam alguém assim. Parece que a pessoa, ela está sempre deslocada. Não adianta você ligar, fulano, vem cá, a família está te esperando. Ou os amigos, vem, a gente queria tanto que você viesse. A pessoa fala, ninguém está nem aí para mim. Ela não sente essa conexão. E quem é que vai te conectar? Não é os outros não são as outras pessoas que irão te conectar. É você que vai ter que dar este passo para se conectar com as pessoas. O que Jesus nos disse sobre isso? Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, do seu entendimento. Ame o seu próximo como ama a si mesmo. Jesus falou, você quer se conectar? Então, vai amar. Ama Deus, ama a natureza, ama as coisas. Tenta amar o seu próximo. Então, você não vai porque as pessoas vão gostar de você na festa. Vai porque você tem uma coisa para oferecer. Vai para observar a festa. Vai para aproveitar alguma coisa. Vai para um café. Vai para uma reunião de família. Venha para o centro. Dê esse primeiro passo de quê? De amor. Porque essa que é a conexão que Jesus propôs. Ame. Aí você vai se conectar. Não é assim, ó. Quando eu me sentir amada, essa daí é a criança que não vai estudar. Competente,
Eu falo, é tão engraçado. Outro dia a gente fez um seminário lá na casa onde eu sou voluntária e eu fiquei na porta, para não ficar só as mesmas pessoas falando. Aí eu pedi para umas 3 pessoas, olha, você pode fazer a leitura para mim? Não tenho coragem. Para o outro, não, você poderia fazer a prece de abertura? Só um agradecimento. Não, Paulo, me pede tudo, menos isso. Vocês acham que algum dia vocês vão se sentir competentes se vocês não forem fazer aquilo que vocês têm medo? Como é que a gente aprendeu a andar? Foi andando, não foi? Como é que aprendeu a falar? Não foi falando? Então, como é que a gente vai aprender a ajudar o centro a botar uma água? Botando água? Como é que você vai aprender a falar com as pessoas, a se expressar, se você não começar? Então, a gente tem que dar o passo na direção do medo. Não existe mágica. Um dia eu vou levantar e eu vou ser. Não vai ser nada. Você vai ser, depois que você trabalhar para ser, aí você vai se sentir competente. Eu falo assim, ó, que eu nunca cozinhei muito bem. Aí eu falo assim, vou fazer não cozinho bem. Quando que eu ia cozinhar bem? Era nunca, né? Aí depois que eu fiz, já estava grande, tudo, na pandemia que eu fui desenvolver como cozinheira mesmo, porque aí não tinha jeito, 15 dias dentro de casa, né, gente? Aí eu falei, dá esse negócio na internet, deixa eu tentar fazer. Tudo bem, eu não tenho um dom de cozinhar, mas hoje eu cozinho, por quê? Porque eu me arrisquei, porque senão eu ia estar falando até hoje, mas eu não sei cozinhar. Hoje eu sei cozinhar. Agora, tem gente que cozinha melhor que eu? Com certeza. Mas as pessoas comem a minha comida, gostam, tá tudo certo, gente. Não precisa ser perfeito, precisa ser feito. Perfeição é uma coisa que a gente tem que querer nas nossas coisas morais. Mas nas coisas que a gente vai fazer, começa a fazer. Depois vocês vão ver como é que vocês vão se sentir. Às vezes não dá um passe. Vem 30 anos na mesma casa, quantas pessoas que poderiam ter oportunidade têm uma energia, mas eu tenho vergonha. Então vai esperando a vergonha passar pra você. Estimadas, olha que maravilhoso que Jesus disse para nós. Como meu Pai me amou, eu também vos amei. Vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Só isso que ele falou. Permanecei no meu amor, está falando para nós. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha como Jesus nos ama. Falou para nós, né? Eu vou ficar com vocês até o final dos tempos. Olha o tempo que Jesus vai ficar com a gente. É muito tempo, não é, gente? É muito amor, não é? Outro dia eu estava num lugar e a pessoa me contou que o sobrinho estava perto de uma mexeriqueira e foram comer mexerica e a mexerica estava tão docinha. A criança falou pro pai assim, nossa pai, que fruta doce, quem pôs açúcar nessa fruta, nessa mexerica? Aí o pai pensou um pouquinho, na história real, viu, gente? O pai pensou um pouquinho e falou assim, ai filho, foi Deus que pôs açúcar. Aí ele falou assim, nossa, mas Deus deve gostar da gente, hein? Gente, Deus gosta muito da gente. Olha os pássaros, olha que flores lindas que a gente tem. Olha que coisas maravilhosas que ele deixou, ele ama muito a gente. Não são os outros, é a gente, Deus, depois com o mundo, né? Livres para se expressar. O que Jesus nos falou disso? Às vezes a gente não fala não para os outros porque tem medo, o que os outros vão achar, né? Eu costumo falar que tem 3 tipos de pessoas. Quem tem medo do julgamento dos outros, lembra disso. Tem 3 tipos de pessoas. Aquelas que vão te amar sempre. Elas vão te criticar, falar mal de você, mas elas vão te amar. Existem pessoas que não vão gostar de você. E tá tudo certo. Se você não conseguir conviver com isso, você tá perdido. Você vai ter que ficar trancado no quarto. E a maioria das pessoas são as pessoas que vão te olhar e não vão nem ver que você tá ali. Sabe, ela tá pensando quantos likes ela teve, que foto que ela vai postar. Quer dizer, é as pessoas que não estão nem aí pra nós, que tá falando com a gente. Mas às vezes fala assim, o que você falou mesmo? Tá nem escutando a gente. Fica conectado com as pessoas, com o amor que você quer fazer, com as ligações. Não fica preocupado, não. Jesus falou para nós, se o seu sim for sim, fala com amor. E quando você falar não, fala não. Não precisa brigar. Fala, não, aqui não, hoje não. Tá tudo bem dizer não. Isso é liberdade para expressar. Porque às vezes a gente faz as coisas obrigado, depois fica atacando a vida inteira na cara. Mas eu troquei as suas fraldas quando você nasceu. Vai ficar atacando na cara a vida inteira, às vezes o menino tá com 50 anos, tá atacando na cara que passou o mês de cuidado. Fala não se você quer falar não. Recebendo limites. Esse é o mais fácil. Jesus colocou uma coisa tão maravilhosa para nós, olha que simplicidade. Portanto, o quanto desejais que os outros vos façam, fazei também a eles. Olha que simplicidade. Quando a gente for agir alguma coisa, às vezes você pensa, eu sou uma pessoa meio desregulada, pensa, se eu fosse o meu pai, eu ia querer ter essa atitude para com ele. Se eu fosse o meu filho, eu iria querer ser tratado assim. Porque às vezes a gente trata filho pior do que tudo, né? A gente não trata os amigos igual trata os filhos.
Não trata os vizinhos igual trata os outros. Então a gente se colocar no lugar dos outros vai diminuir o nosso orgulho, a nossa arrogância. Eu trouxe essa frase do Rei Leão porque eu acho muito, muito significativa. Não sei se vocês já assistiram o desenho do Rei Leão, recomendo muito, porque eu acho um filme muito espiritualizado. Quando o pai do Leãozinho morre, que ele vai um dia se encontrar lá numa lagoa, e o pai aparece para ele nas nuvens, e o pai dele fala assim para ele: Simba, você se esqueceu de mim. E ele fala: não, pai, nunca. Aí o pai fala: você se esqueceu de quem você é, então você se esqueceu de mim. Você é muito mais do que você pensa que é. Você tem que ocupar o seu lugar. Gente, isso não é para nós. Quando a gente esquece que a gente é filho de Deus, a gente esquece quem a gente é, que a gente esquece de Deus. Quando a gente lembrar do nosso lugar no ciclo, a gente vai se sentir tão amado e tão protegido, mesmo nas dificuldades. Nós vamos receber a misericórdia. Nós vamos perceber que às vezes a dor está ali, mas a graça do Pai está ali. A amizade, a proteção está ali. Porque a gente não vai esquecer de quem a gente é. Aí ele fala: mas como eu posso voltar? Porque o leãozinho foge, né? Eu não sou mais o mesmo. Ele fala: lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Olha que coisa espiritual, gente. Pensar que todo mundo aqui é rei. Pensar que todo mundo um dia vai chegar onde Jesus chegou. Que ele falou: tudo que eu fiz vocês vão fazer. Né? A luz que tem em cada um tem que brilhar. É muito maravilhoso os ensinos que Jesus nos deu. Aí eu me lembro da autossuficiência. Jesus, ele esperou receber da gente para não se sentir carente? Ele esperou o nosso amor? Não, ele foi traído até o último minuto. Até o último minuto ele foi vilipendiado, ele foi massacrado, ele foi violado corporalmente, com lanças, com vinagres, com palavras, não foi? O que ele esperou de nós? Até os seus discípulos o negaram. Fugiram? Não. Por que ele não estava esperando nada e ele não era carente? Porque ele recebia do Pai. Quem recebe do Pai se torna fonte. Então Jesus, ele era uma fonte. Ele não precisava receber de nós. Nós podíamos beber o tanto que fosse das suas águas de amor, que ele nunca ia se esgotar, porque o balde dele não estava furado. Qualquer pequena coisa de amor ele recebia, mas recebia do Pai. O nosso destino não é ser mendigo emocional. O nosso destino é ser fonte. Mas a gente tem que beber da fonte mais pura. O que ele falou para nós? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha que maravilha, gente. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. O que é vida? Amor, amizade, né? Que a gente não passe necessidade nenhuma. Para que a gente viva em fraternidade, para que a gente não precise se esconder. Mas ele está falando ali, né? Pessoas que se doam não se sentem vazias, não se sentem solitárias, porque ela já fez esse movimento com elas e ela está fazendo com um propósito. Então a minha ideia sempre é reflexão, ação e gratidão. Agradecermos sempre por tudo que nós passamos. No Legião Urbana, ele tem uma música que fala assim, ó: sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que os seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais. Você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo. Eles são crianças como você. O que você vai ser quando crescer? Essa pergunta é chave. O que você vai ser quando você crescer? O que você está sendo agora que você está crescendo? Honrar pai e mãe é ir além. Nunca foi se submeter. Então, se você lembra das histórias que você viveu com seus pais, tente ir além. Tente amar um pouco mais. Tente fazer um pouco melhor. Tente não repetir os mesmos erros, mas você vai ter que olhar para a sua história. Sem julgamento, com aceitação. Mas, o que você vai ser quando você crescer? Essa que é a pergunta. E para finalizar, eu trouxe uma mensagem. É uma poesia, na verdade, para encerrar isso, que chama Quando. E ela fala assim, ó: quando eu me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato. Então eu pude relaxar. E hoje eu sei que o nome disso é autoestima. Aceitar o seu lugar.
Quando eu me amei de verdade, eu parei de desejar que a minha vida fosse diferente. E eu comecei a ver que tudo que acontece contribui para o meu crescimento. Sabe como chama isso? Amadurecimento. Quando eu me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo, tentar forçar alguma situação ou alguém para fazer aquilo que eu desejo, inclusive eu mesmo. Hoje eu sei que o nome disso é respeito. Quando eu me amei de verdade, eu desisti de querer ter sempre razão. E com isso, eu errei muito menos. Eu descobri que isso se chama humildade. Quando eu me amei de verdade, eu desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Agora eu me mantenho aqui, no presente, que é onde a vida acontece. Hoje eu vivo um dia de cada vez e isso se chama plenitude. Quando eu me amei de verdade, eu percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu coloco a minha mente a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. E tudo isso, autoestima, amadurecimento, respeito, humildade e plenitude, isso é saber viver. Eu desejo uma boa noite a todos e que a gente possa todos os dias aprender um pouquinho mais a saber viver. Uma boa noite e gratidão. Não sei se vocês sabem a pergunta.